Fala, minha gente querida, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula virtual de matemática. Eu sou o professor Juliano e juntos nós vamos estudar hoje estatística descritiva. Antes de começar a aula, não deixe de se inscrever no canal, apertar o sininho e curtir o vídeo. Vamos lá, minha gente! Vamos em mais uma viagem matemática, dessa vez para o mundo da estatística. E vamos lá para mais uma aula. Tema de hoje, estatística descritiva. Antes de começar a aula, vamos pegar os elementos de um trabalho estatístico, todo o seu processo, até chegar no foco da aula de hoje. Então vejam só, vamos supor que eu tenho por objetivo saber a preferência musical dos alunos de uma escola do interior de São Paulo. Vejam que esse enunciado, essa frase, ela nos permite entender muitas coisas. Por exemplo, qual é o tema do nosso trabalho estatístico? Ora, é a preferência musical. Qual é o problema que nós queremos resolver? Por exemplo, entreter os alunos de uma escola do interior do estado de São Paulo. Qual é a população envolvida nessa pesquisa? São os alunos de uma escola do interior de São Paulo. A amostra, ela será parte dos alunos a participar da pesquisa, uma vez que é improvável que toda a população consiga participar da pesquisa. E a partir daí, nós vamos ter que elaborar um instrumento de coleta de dados, por exemplo, um questionário online. E o tema da aula de hoje é justamente esse foco no instrumento de coleta de dados, porque vejam só, quando a gente fala em fazer um instrumento, nós temos que ter um planejamento de elaboração. Esse instrumento vai ser que tipo? Vai ser um questionário? Pô, legal. Quais são as perguntas que ele vai ter? Quantas perguntas? Qual é o tipo de cada pergunta? Tem que ter um planejamento de aplicação. Vão ter agentes? Vai ser online? Como que vai ser distribuído? Vai ser presencial? Vai ser feito fora da classe? Como é que vai ser feita a aplicação desse questionário? E depois, como que eu vou pegar essas respostas e analisar? Então, o tema da aula de hoje é justamente esses três últimos pontos. Começando por falar de variáveis e níveis de mensuração. Primeiro, o que são variáveis? Variável é a característica de interesse que é medida em cada elemento da amostra ou população em uma pesquisa. Então, quando a gente está fazendo um questionário, nós vamos perguntar, por exemplo, a pergunta 1, qual o seu gênero? Coloque 1 para masculino, 2 para feminino. Veja que a pergunta gênero, qual o seu gênero, tem por trás eu querer saber a variável gênero. Então a variável é o que está por trás, eu quero saber da pergunta. Qual a cor dos seus olhos? Então a variável é a cor dos olhos. Qual a sua idade? A variável é a idade. Que turma que você estuda? A variável é a turma de estudo. Então essas são as variáveis. E as variáveis elas podem ser classificadas em qualitativas e quantitativas. Vamos entender o que são as variáveis qualitativas. Como o próprio nome fala, variável qualitativa é aquela que representa uma qualidade, uma característica. E ela pode sim ser representada por número, mas esse número não representa algo mensurável, que pode ser contado ou medido. Ele representa simplesmente uma analogia. Quando você se pega lá, qual o seu gênero? Coloque 1 para masculino, 2 para feminino. Veja que colocar aquele número 1 simplesmente fala que você é do gênero masculino. Só isso. Aquele 1 não representa uma quantidade. Se coloca assim, qual o seu número preferido? O número preferido é 5. Aquele 5 não é uma quantidade. Aquele 5 faz parte do número preferido. Então, olha só. Quando você se depara, coloque a sua satisfação quanto ao serviço que nós fizemos, onde 1 é menos satisfatório e 5 é mais satisfatório. E aí, por exemplo, você coloca 4, o que é aquele 4? É o grau de satisfação para aquele serviço. Ele não representa um número, ele não é medido. Número de chamada. Quando você está lá na escola, número 1, presente, 2, presente, 3, presente, assim por diante, o teu número de chamada, ele corresponde à ordem que o seu nome está numa lista que está em ordem alfabética. Então ele não representa uma quantidade de alguma coisa, é a sua posição do teu nome em uma lista. Hierarquia é a posição da tua patente, só isso.
número de camisa dos jogadores de futebol. Representa muito provavelmente a posição do jogador. O número 1 normalmente é goleiro, o 2 normalmente é lateral direito, o número 3 normalmente é back central, o número 7 normalmente é o que chama de ponta de lança, ou meia avançado, ou ponta direita, o 9 normalmente é o centroavante. Então é uma correspondência. Número de casas em uma rua. Por exemplo, a casa 195, não quer dizer que tem 195 casas naquela rua até chegar nela. Quer dizer que ela está na posição 195. Isso quer dizer o quê? Que as casas anteriores a ela são números menores e as casas posteriores a ela são números maiores. Pódio de chegada. O que significa isso? Que o primeiro lugar é quem chegou primeiro, o segundo é quem chegou por segundo e assim por diante. Grupo sanguíneo. Quer dizer o quê? Coloque seu grupo sanguíneo, responda 1 para A, 2 para B, 3 para B, 4 para O. E você responde 4, o que é aquele 4? Que é o quarto grupo sanguíneo. Perceba que uma variável qualitativa ela vai representar característica. Não tem sentido eu fazer cálculo com aquilo. Por exemplo, o lateral direito mais o back central dá o médio volante, quer dizer 2 mais 3 dá 5, nada a ver. Qual é a diferença entre a terceira posição e a segunda posição? É a primeira posição? Nada a ver. Qual a média aritmética da casa 195 com a casa 100? Não tem sentido, certo? Quanto é 2 vezes o número de chamada 3 e o número de chamada 6? Não tem a menor cabimento fazer isso. Então, para variáveis qualitativas, mesmo sendo representações numéricas, não tem sentido fazer conta, não tem sentido fazer cálculo. Como você deve imaginar, já as variáveis quantitativas que representam quantidades ou valores numéricos, aí já vai ter sentido fazer cálculo. Por exemplo, imagina a temperatura, olha só, menos 5 graus ou mais 20 graus. Qual é a diferença entre menos 5 graus e mais 20 graus? Ah, são 25 graus, tem sentido. Qual é o dobro de 6 graus? É 12 graus, então tem sentido. Número de canetas, contar a quantidade de canetas, tem sentido fazer cálculo? Tem. Tenho 50 canetas, perco 10, fico com 40 canetas. Então é quantitativo, tem sentido. Altura de uma pessoa, qual é a metade de 182 centímetros? 91 centímetros, tem sentido, então a altura é quantidade. Preço, tem sentido fazer conta com preço? Claro que tem, uma quantidade. Massa, por exemplo, em quilogramas, é uma quantidade, veja que tem sentido fazer cálculo. Número de pessoas, também é uma quantidade, tem sentido fazer cálculo. Então vejam, quando a gente está fazendo um trabalho estatístico e a resposta é numérica, às vezes esse número pode representar uma característica ou uma quantidade. E essas características e quantidades, elas possuem níveis de mensuração. Nível entenda por tipo, mensuração entenda por número, porque essas respostas elas são numéricas. Agora, existem tipos de números, no caso, tipo ordinal e nominal para qualitativa e tipo discreto e contínuo para quantitativa. Vamos começar vendo o tipo nominal e ordinal. Veja só, uma variável qualitativa nominal é aquela que não se pode estabelecer uma relação de ordem entre os valores assumidos. Por exemplo, sangues do tipo A, B, AB e O, qual é o melhor? Não tem. Não tem uma ordem, não tem uma importância. Então ela é nominal. Número da camisa dos jogadores de futebol, qual é a mais importante? Você pode falar que o número 10 é o que joga melhor, mas é o mais importante num esporte coletivo? Tem alguém mais importante? Em tese, não. Então são variáveis nominais. Gênero masculino ou feminino, é nominal ou ordinal? Nominal, porque não tem um gênero mais importante que outro. Cor dos olhos, qual é a mais importante? Também não tem. Então, esses números que representam características e não existe uma ordem ou um nível de importância, são nominais. Já os ordinais, como você pode imaginar, eles existem sim uma ordem, uma importância entre os valores assumidos, porque ordinal vem de ordem. Por exemplo, casas na rua, existe uma ordem, não necessariamente um grau de importância, mas uma ordem, porque depois da casa 195 vai vir uma casa de numeração maior e antes da casa 195 vem uma numeração menor. Por isso que numa rua a gente consegue saber se nós temos que ir para a direita ou para a esquerda, por exemplo, para frente ou para trás, por exemplo,
se vamos seguir ou vamos voltar. Hierarquia. Existe também uma ordem, existe um grau de importância. Número de chamada. Não existe um grau de importância, mas existe uma ordem. E essa ordem é a ordem alfabética. Então você que é número 5, na ordem alfabética, seu nome está na 5ª posição. Pódio de chegada, também existe uma ordem de importância. Aliás, todo mundo quer ganhar, né? Então o primeiro lugar é mais importante que o segundo, que é mais importante que o terceiro e assim por diante. Vejam, tem ordem. Agora vamos ver os tipos de mensuração, os níveis de número das variáveis quantitativas, que é discreta e contínua. Então, olha só. Quantitativa discreta são aquelas que podem ser contadas e assumir apenas valores inteiros. Não tem sentido ter valor fracionado. Por exemplo, o número de pessoas. Você tem 1, 2, 3, 4 pessoas, mas não tem 2 pessoas e meia. Claro que existem pessoas pequenas e grandes, mas continua contando como uma pessoa inteira. O número de canetas, número de estojo, número de ventiladores, número de carteiras, número de cadernos, número de qualquer coisa. São variáveis quantitativas discretas. Não tem sentido você ter uma caneta e meia. Você tem uma caneta grande e uma pequena, mas são 2 canetas. Ah, mas a caneta está quebrada, mas você conta como uma caneta. E as quantitativas contínuas, elas podem ser contadas ou medidas e assumir valores inteiros, mas também podem ser valores quebrados. Temperatura, existe 2 graus e meio, 5 graus e meio, 28 graus e 6. Preço da gasolina, aliás, preço de qualquer coisa, existe os centavos, então é possível. Massa, você pode ter uma massa de 70 kg e 800. Altura, você pode ter 1,82 m. Então são valores que admitem valores inteiros, mas admitem quebrados também. Então aqui, meu povo, é o que a gente viu de variáveis e níveis de mensuração. E agora vem a pergunta, né? Professor, mas para que saber disso? Porque dependendo da variável e do nível de mensuração dessa variável, a gente vai fazer a análise com as medidas de tendência central, os gráficos e tabelas. Vamos ver qual é a influência da variável em todas essas coisas. Antes de mais nada, vamos lembrar das medidas de tendência central. Primeiro, a média. A média, vocês sabem, nada mais é do que eu somar uma quantidade, um número de valores e dividir pela quantidade de valores que eu somei. A moda é o valor que mais se repete. Por exemplo, nessa distribuição de dados aqui, que é chamado de dados brutos, porque esses dados não estão em ordem, por exemplo, crescente, a gente percebe que o número 4 aparece 3 vezes. Ele é o número que mais aparece nessa distribuição. Então a gente fala que a moda é 4. Já a mediana, num rol de dados, ou seja, os dados agora, eles estão em ordem, por exemplo, ordem crescente. A mediana é o número que está no meio dessa distribuição. Se esse rol tiver uma quantidade ímpar de termos, eu vou ter um número no meio. Se tiver uma quantidade par de termos, eu vou ter 2 números no meio. E aí, a mediana é a média desses 2 números, somá-los e dividir por 2. Veja que tem todo sentido, né? Porque entre o 4 e o 5, o número que está aqui no meio é o 4,5. Então, a mediana é 4,5. Perceba que na média e na mediana, esses valores eles não precisam estar presentes na distribuição. Já na moda, o valor tem que estar presente na distribuição. E gratidão ao Brasil Escola que deixou disponível, público, essa imagem. E aqui a gente vai ver o que as medidas de tendência central e os tipos de variáveis têm a ver uma coisa com a outra. Então olha só, a moda ela pode ser identificada em contextos tanto com variável qualitativa quanto com variável quantitativa, pois basta verificar o dado, o score que aparece mais. Então não tem cálculo, então a gente pode fazer isso com qualquer uma das variáveis. Já a média e a mediana só podem ser calculados para variáveis quantitativas, porque veja, média e mediana são cálculos e a gente só faz para variável quantitativa. Em variável qualitativa não tem sentido fazer cálculo, portanto não tem sentido calcular média e mediana. Agora gráficos. Se as variáveis forem qualitativas ou quantitativas discretas, os gráficos utilizados são o gráfico de setores
mais popularmente conhecido como gráfico de pizza, mas está errado falar, é gráfico de setores, ou o gráfico de colunas, que são coluninhas na vertical, ou o gráfico de barras, que são barrinhas na horizontal. E se a variável for quantitativa contínua, aí os gráficos indicados são os gráficos de curvas, que podem ser tanto em linha reta como em linha arredondada. Os mais comuns são o gráfico de linha simples, onde eu tenho uma variável que está sendo representada por esse gráfico de linhas, ou eu posso ter mais de uma variável no mesmo gráfico, e aí cada linha representa uma variável diferente. Vamos agora ver o que as variáveis têm a ver com a construção de tabelas. Veja, se as variáveis forem qualitativas, as tabelas que nós fazemos são as tabelas chamadas de frequência simples, onde eu vou ter a variável, por exemplo, estilo musical. Cada linha vai representar um tipo, um score dessa tabela, e aí a gente vai fazer todo o cálculo, que é a frequência absoluta, frequência relativa e frequência percentual. Frequência absoluta é a quantidade. Por exemplo, lembra lá do nosso exemplo inicial, estilo de música, preferência dos alunos? Então, vamos supor que 200 pessoas participaram dessa pesquisa e 70 falaram que gostam de pop, 50 de rock, olha que eu responderia essa, 40 de kizomba, 20 de reggae, 15 de country e 5 de kuduro. A frequência absoluta nada mais é do que a quantidade de pessoas que respondeu pop, que respondeu rock, que respondeu kizomba, exatamente aquela quantidade. Agora eu posso fazer essa quantidade escrita de uma outra forma, através de frequência relativa, onde a frequência relativa nada mais é do que eu pegar aquele valor absoluto e dividir pelo total. Por exemplo, qual é a frequência relativa do pop? Ora, é só eu pegar o valor 70 e dividir por 200, que vai dar 0,35. Então, a frequência relativa do pop é 0,35. E do rock, professor? Ora, é 50 dividido por 200, que é 0,25. Da kizomba é 40 por 200, que é 0,2. Do reggae é 20 por 200, que é 0,1. Do country é 15 por 200, que é 0,075. E do kuduro é 5 dividido por 200, que dá 0,025. Se eu somar todos esses valores, nós vamos obter 1. E sempre, sempre, o total de uma frequência relativa vai ser 1. Agora, a frequência relativa percentual, ou simplesmente percentual ou porcentual, ou até às vezes a porcentagem, é calculado como? Eu vou pegar aquele pontinho da frequência absoluta, multiplicar por 100 e dividir pelo total. Por exemplo, no pop, eu vou pegar o 70, multiplicar por 100, 7.000, e dividir por 200, vai dar 35. O 50 multiplicado por 100 dá 5.000, por 200 dá o 25. Ou se você percebeu, basta eu pegar a frequência relativa, multiplicá-la por 100 e andar 2 casas decimais, que eu chego no valor. 0,35 com 2 casas decimais, 35. 0,25 com 2 casas decimais, 25. 0,2 com 2 casas decimais, 20%. 0,1 com 2 casas decimais, 0,10, 10%. Com 2 casas decimais, 7,5%. Com 2 casas decimais, 0,25. Aliás, desculpa, 2,5%. E se eu pegar o 1 e multiplicar o máximo da frequência relativa e multiplicar por 100, eu chego no 100%. Então vejam, o total da frequência relativa sempre vai ser 1 e da porcentagem sempre vai ser 100%. Para variáveis quantitativas, normalmente é usada a tabela de frequência simples, que pode ser aquela anterior, ou ainda a tabela de frequências agrupada, ou chamada tabela de frequência em classes, que cada linha não representa mais um valor único, mas uma faixa de valor. E vejam que só tem sentido ser uma faixa de valor se a variável for quantitativa. Por exemplo, a altura de 1,69 a 1,74. Tinham 6 pessoas na frequência absoluta. De 74 a 79, 3 pessoas. De 79 a 84, 2. De 84 a 89, 4. De 89 a 94, 5, num total de 20 pessoas que responderam. Mas, professor, o 1,74 pertence a qual intervalo? Vamos analisar com calma essa primeira linha. Vejam só, intervalo de 1,69 até 1,74.
Lá no meio tem esse símbolo. Esse símbolo é chamado símbolo de inclusão, exclusão. Por quê, professor? Veja só. Nesse símbolo, a gente tem aqui no comecinho uma barra na vertical. Esse barra na vertical, ele está falando que é o símbolo de inclusão. O que isso significa? Que 1,69 faz parte desse intervalo. Já na outra ponta, veja que não tem nada. Ele simplesmente termina a barra na horizontal. Aqui não aparece mais nada. Por quê? Porque ele está falando que 1,74 está excluído, não faz parte do intervalo. Então, se as pessoas fossem responder somente com com duas casas decimais, com casas centesimais, quais seriam os números ou quais seriam os números desse intervalo? Bom, veja, ele começa no 1,69, porque o 1,69 está perto da barrinha vertical, então ele faz parte, e termina no 1,73, porque o 1,74 não faz parte do intervalo, porque aqui não tem uma barrinha na vertical, então é exclusão. Então, os valores desse intervalo são 1,69, 1,70, 1,71, 1,72 e 1,73. Aqui eu poderia falar qual é o valor máximo do intervalo, 1,74, aliás, 1,73, qual é o valor mínimo, 1,69, e qual é a amplitude do 1,69 a 1,74, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 números, então a amplitude é 5. E uma vez visto cada uma das linhas, que a ideia é a mesma, a gente vai calcular as frequências absoluta a gente já tem, a relativa e a percentual. Veja que o jeito de fazer é o mesmo. Então, como eu faria a frequência relativa entre 1,69 e 1,74? Ora, basta eu pegar a frequência absoluta 6 e dividir pelo total 20. 6 dividido por 20, 0,30. E do 3, 3 por 20, 0,15. Do 2, 2 por 20, 0,10. Do 4, 4 por 20, 0,20. E do 5, 5 por 20, 0,25. E veja que a soma obrigatoriamente tem que dar 1. Já estavam lá, inclusive. E aqui já está o 100% inclusive, porque na hora que eu somar aqui, quando a gente calcular, vai ter que dar o 100%. E como é que a gente faz a frequência relativa percentual? Ora, pega o dadinho aqui, multiplica por 100 e divide por 20. Por exemplo, 6 vezes 100, 600. Por 20, 30. 3 por 100, 300. Por 20, 15. Ou então eu simplesmente pego a frequência relativa e ando duas casas decimais. Olha lá, 0,10 com duas casas decimais, 10. 0,20 com duas casas, 20. 25 com duas casas, 25%. E somando tudo, vai dar o 100%. E agora, minha gente, nós vamos fazer um exemplo com tudo isso que a gente viu para ver como é que se aplicaria no exercício. Vamos lá. O professor fez um levantamento dos valores da mesada que cada aluno da sala recebe. Veja os dados obtidos em reais. Então, imagine que o professor fez uma pesquisa, fez um instrumento de coleta de dados, fala assim, coloque o valor da sua mesada. Distribuiu para os seus 28 alunos. 28 alunos presentes naquele dia respondeu, ele recolheu e começou. O primeiro recebe 120, o segundo 100, o terceiro 80, o quarto 50 e assim por diante. Ele acabou de fazer uma distribuição em dados brutos, porque dados brutos não está em ordem. E aí, com base nesse enunciado e nessa distribuição de dados brutos, responda. Letra A. Organize o rol de dados. O rol de dados é colocar em ordem numérica, em ordem crescente. Então, colocando em ordem, a gente vai ter 50, 50, 60, 75, 70, 70 e assim por diante. Vejam que quando os dados estão em ordem numérica, tem um rol de dados, a gente consegue responder algumas perguntas que nos dados brutos a gente consegue também, mas aqui é mais fácil. Por exemplo, quantas vezes aparece o número 80? Olha lá, aparece 2 vezes. E o número 100? 4 vezes. Qual é o score máximo? 130. O mínimo? 50. Então, é fácil a gente ver e fazer análise em rol de dados. Organize esses dados agora numa tabela e complete as colunas. Então, veja, eu coloquei aqui o rol de dados para ficar mais fácil da gente contar. Então, lá. Aqui eu tenho a frequência absoluta, minha gente, esse errinho está errado. Frequência absoluta e a porcentagem. Poderia ter aqui no meio a frequência relativa, não tem problema nenhum.
Aqui vejam que a variável é quantitativa e, portanto, essa tabela ela pode ser na forma de classes. Então aqui eu tenho a classe de 50 a 70, aqui de 75 a 95, de 100 a 120, 125 a 145, que vai ter que dar um total de 28 respostas aqui e 100% aqui. Turma, outra coisa importante, vejam que essas classes aqui, elas não têm o símbolo de inclusão e exclusão, portanto, tanto 50 quanto 70 vão fazer parte do intervalo. Então aqui, quantas pessoas responderam de 50 a 70? Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pessoas responderam de 50 a 70. Assim como 11 de 75 a 95, 8 de 100 a 120, 3 de 125 a 145, dando o total das 28 pessoas. E a porcentagem? Para calcular a porcentagem, basta eu pegar o dado 6, multiplicar por 6, por 100, 600, e dividir por 28, que vai dar 21,4. Depois, 11 vezes 100 dividido por 28, 39,3. Depois, 8 vezes 100 dividido por 28, 28,6. E depois, 3 vezes 100, 300, por 28, 10,7. E somando tudo isso, tem que dar os 100%. E qual a variável dessa tabela? Como a gente já conversou, a variável dessa tabela é mesada em reais. E classifique-a. Ela é quantitativa contínua. Por que quantitativa contínua? Porque a variável reais, a gente pode ter o valor quebrado, por exemplo, R$ 50,75. Embora nos dados são todos valores discretos, mas a variável em si é contínua. Quantos intervalos possui essa tabela? Como a gente pode ver, possui 1, 2, 3, 4 intervalos. Qual a amplitude? Gente, sempre a amplitude de todos os intervalos é a mesma. Então, de 50 até 70 é a mesma coisa de 75 a 95, de 100 a 120, de 125 a 145, que é uma amplitude de tamanho 20. Qual a mesada média? Bom, a gente sabe que média nada mais é do que somar todos esses valores aqui e dividir pela quantidade de valores que eu estou somando. Somar todos esses valores vai dar 2.530. Dividido pelos 28 valores, vai dar R$ 90,35 por aluno. O que isso significa? Que se todos os 28 alunos ganhassem o mesmo valor de mesada em reais, para manter a mesma soma 2.530, cada um teria que ganhar R$ 90,35. Qual a mesada mediana? Então vamos lembrar. Para ter mediana tem que ter um rol de dados, e aqui a gente tem o rol de dados, e eu preciso saber o número que está no meio. Se for uma quantidade ímpar, vai ser o próprio número. Se for uma quantidade par, vão sobrar 2 números no meio, onde a gente vai ter que somar e dividir por 2. No caso, são 28 respostas, então vão sobrar 2 números. Professor, como é que eu sei o número que está no meio? Vou dar uma dica. A gente sempre vai eliminar os números das pontas para o meio, até sobrar os 2 números. Então, olha só. Eliminando o primeiro e o último número, depois a gente elimina o segundo e o penúltimo, o terceiro e o antepenúltimo, o quarto e o quarto último, o quinto e o quinto último, o sexto e o sexto último, o sétimo e o sétimo último, o oitavo e o oitavo último, o nono último, o décimo último, o 11º, o 11º último, 12º, 12º último, 13º e 13º último. Perceba que agora sobraram 2 valores no meio, porque é uma quantidade par de termos. Então o que eu vou fazer? A mediana, o símbolo é MDN, é somar 90 com 90 é 180, dividido por 2 é o 90. Então o 90 é o valor mediano. Qual é a mesada modal? É o número que mais se repete. E tá fácil ver aí que quem se repete mais é o 90 e o 100, ambos 4 vezes. Então a gente diz que a mesada modal é tanto 90 quanto 100, porque ambos aparecem 4 vezes. Essa é uma distribuição bimodal, que tem 2 modas. Se tivessem 3 modas, trimodal. 4 modas, multimodal, ou mais, né? Multimodal. Uma moda só, unimodal. Nenhuma moda, que é possível uma distribuição não ter moda. Aí ela é amodal.
E para finalizar, qual é o melhor gráfico a se fazer? Bom, a gente tem que voltar lá no início, né, minha gente? Como a mesada é uma variável quantitativa contínua, o gráfico que melhor representa essa situação é o de linhas. Porém, como a gente viu, os valores estão na forma discreta. Então, ainda é possível fazer gráfico de setores, ou de barras, ou de colunas. Eu podia fazer qualquer um desses 4 gráficos. No caso aqui, como exemplo, escolhi fazer o gráfico de setores, onde vejam, o maior setor é o 11, depois o segundo maior é o 8, o terceiro maior é o 6 e o quarto maior setor ou menor setor é o 3. Perceba que como 3 é a metade de 6, esse tamanho é metade desse daqui. E tá aí, minha gente, fizemos tudo o que nós estudamos de estatística. Muito obrigado pela atenção, um grande abraço e até a próxima!